Oi, boa noite. Estamos aqui no Martinica Café, fazendo o nosso Papo Bom Demais. Hoje com duas pessoas muito importantes na minha vida. São duas médicas, que uma é minha irmã, Ana Costa, e a doutora Arlete, que já foi nossa vice-governadora, e que elas foram colegas, né, da UNB, e eu convivi muito com essas duas pessoas no tempo que elas eram estudantes, e para mim são duas referências na área de saúde. Por isso eu fiz questão de juntá-las aqui nesse papo, porque nós vamos falar sobre saúde. Você que está em casa, por favor, compartilhe, né, a nossa live, porque é muito importante que vocês divulguem o que nós estamos falando nas ruas. Eu tenho trazido esses papos para os bares de Brasília, porque eu acredito que política se faz na rua. Se fala de política na rua, sim. E nós precisamos espalhar esses papos, porque eles têm sido fundamentais, né, na construção das nossas candidaturas, no nosso encontro com a população. E vocês compartilhando, ajudando a gente a divulgar nossas ideias, faz muito bem para esse momento muito especial que é essa eleição estranha que a gente está vivendo, onde ninguém pode fazer quase nada, e a gente está aqui falando para vocês através da internet, através do Instagram, do Facebook. Mas vamos falar de saúde. Doutora Arlete, por favor, se apresente. Bem, eu sou Arlete Sampaio, sou médica sanitarista, moro em Brasília há 41 anos, fui vice-governadora, como já disse a Cristina, fui deputada distrital por 2 vezes e novamente sou candidata a deputada distrital, Arlete Sampaio, 13131. Boa noite, candidatas, minhas amigas, minha irmã. Eu sou Ana Costa, eu também sou médica, feminista, sanitarista, militante pela reforma sanitária no Brasil. Participei ativamente de todo o processo de construção do Sistema Único de Saúde, casas legislativas do nosso executivo, enfim. Muito bem. Bom, eu sou Cristina Roberto, sou candidata a deputada federal e eu sou 13003. Eu queria perguntar para a doutora Arlete o que é saúde? Bem, existem várias definições do que seja saúde, mas nós que somos sanitaristas costumamos dizer que a saúde é muito mais ampla do que normalmente a própria organização de saúde denomina, né, designa saúde. A saúde é um conjunto de situações que fazem com que um indivíduo se sinta bem, se sinta integrado em seu meio e que possa também aprender a cuidar da sua própria saúde. A saúde envolve, por exemplo, a promoção à saúde, que faz com que a gente aprenda a comer direito, faz com que a gente aprenda a viver com a cabeça mais leve, diminuir as tensões. Envolve a prevenção também de doenças, que, por exemplo, a atividade física é um meio de prevenir doenças, vacinar-se é um meio de prevenir doenças, e também envolve a atenção à saúde, que é como normalmente as pessoas acham. As pessoas acham que saúde se resume a serviços de saúde, que é, na verdade, um serviço para atender as doenças, não é? Então, eu acho que a saúde, a gente tem que ver sempre a saúde com essa amplitude que ela envolve. Os fatores
múltiplos que podem interferir na saúde na vida da gente. Portanto, eu penso que é preciso a gente cada vez mais entender, por exemplo, quando um governo responsável cuida do saneamento básico, ele está cuidando da saúde do povo. Quando o governo responsável cuida da educação e faz com que as pessoas educadas, elas possam também aprender a cuidar mais de sua saúde, isso tem a ver com saúde. Quando a gente fala de lazer, de cultura, de bem-estar, estamos falando de saúde. Quando a gente fala da violência, do combate à violência, nós estamos falando de saúde. Quando a gente fala, por exemplo, da criminalidade, das drogas, nós também estamos falando de saúde. Então, é preciso sempre a gente estar atento. E, sobretudo, a gente trabalhar para a gente construir uma cidade saudável. Uma cidade em que as pessoas possam viver com dignidade, possam viver com trabalho, com emprego, possam se alimentar direito e, sobretudo, quando precisarem, por alguma razão, de problema de saúde, de um atendimento, que ela tenha esse atendimento com dignidade. Então, saúde é muito mais amplo do que simplesmente a gente achar que saúde é hospital, centro de saúde, médico, enfermeiro, etc. Eu gostaria de complementar, eu acho que coincidindo com o pensamento e com a exposição que a Arlete faz aqui, lembrar que nós, no Brasil, optamos por inscrever na Constituição brasileira esse conceito ampliado de saúde, né? Lá na Constituição está dito que a saúde é o resultado de políticas econômicas, sociais, culturais que são designadas qualidade de vida, alimentação ruim, estresse permanente e outros fatores de entristecimento, ele tem um risco maior também de adoecer. Então, esse conceito de saúde ele é muito importante, porque ele envolve um conjunto de variáveis que as pessoas podem, elas mesmas, administrarem, ou seja, elas podem parar de fumar, comer melhor, fazer exercício. Mas tem outro conjunto de coisas que envolve governos, que envolve um sentido de Estado que seja provedor, que seja produtor. O Brasil ele teve também na Constituição uma coisa muito avançada, que foi colocar a saúde no contexto da Seguridade Social. Isso é muito importante, porque ali estava marcado um papel para o Estado brasileiro, que ele é protetor do cidadão, que ele tem algo a ver com a segurança das pessoas na hora das suas vulnerabilidades, na hora das suas necessidades, né? E a saúde é uma delas. Então, junto com a Seguridade Social, a proteção social, a aposentadoria, todos os benefícios, a previdência, né? A assistência social, está a saúde também. E ela envolve tudo isso, né? Nós temos uma outra condição no Brasil que ela é insuportável para a saúde, que é a desigualdade social, que tem também piorado cada vez mais e que incide, por exemplo, numa mortandade maior de velhos, uma mortandade maior de crianças, que são mortes inúteis, porque elas são absolutamente evitáveis. Interessante. Quando a gente conversa com as pessoas na rua e pergunta o que o Brasil precisa, né, sempre vem na frente saúde, educação, segurança e emprego. Então, nesse panorama atual, né, do DF, como é que está a saúde? Nós vivemos um momento extremamente crítico no Brasil
e no Distrito Federal, porque nós temos um governo golpista, que gerou uma presidente legítima, eleita com 54 milhões e meio de votos, através de um impeachment, e a partir daí, neste golpe continuado, que tem um capítulo a cada dia, um capítulo novo a cada dia, a gente viu que um dos desejos desse governo golpista, evidentemente conluiado com os interesses econômicos estrangeiros, né, é cada vez mais privatizar aquilo que o Estado Social conseguiu construir. Então, privatizar a saúde, privatizar a educação, esse é o objetivo deles. Portanto, eles estão investindo menos na educação, na saúde, e agora acabaram de fazer uma emenda constitucional, a emenda constitucional 95, que congela os investimentos para a saúde, a educação e as áreas sociais por 20 anos. Então, imaginemos nós, como é que vai ficar se a saúde hoje, estou dizendo a saúde do ponto de vista da assistência à saúde hoje, já é crítica. Imaginemos nós daqui a 20 anos como será, que a população vai crescer e os investimentos estão parados, portanto. Então, evidentemente, vai piorar ainda mais. Então, é um problema crítico. Colocaram lá um ministro da saúde que não tem nada a ver com a área de saúde, não entende nada de saúde e que, inclusive, é proprietário de uma rede que administra plano de saúde, né? Então, uma das primeiras ideias dele foi começar a destruir o SUS. E aqui em Brasília, lamentavelmente, antes mesmo da emenda constitucional 95, o atual governo já havia reduzido os investimentos da saúde em quase 1/3 daquilo que nós, no governo anterior, no governo do Partido dos Trabalhadores, estávamos faltam medicamentos, equipamentos, profissionais para atender a população. Algumas unidades que foram construídas no nosso governo, como as UPAs, estão praticamente fechando, não é? A nossa saúde mental evoluiu de maneira absurda, estão até acabando com a primeira experiência de reforma psiquiátrica que nós fizemos em Brasília, que foi o Instituto de Saúde Mental, né? Estão querendo acabar com tudo isso, né? Não introduziram, não criaram nem um novo CAPS, por exemplo, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, nem um novo CAPS no Distrito Federal, não introduziram nada de novo, não fizeram as reformas necessárias nas unidades. Então, nós estamos vivendo um momento extremamente crítico, as pessoas estão padecendo, tem gente morrendo nas filas, não tem solução a médio prazo, a curto prazo, que esse governo tenha apontado no sentido de resolver o drama das pessoas que precisam de atendimento à saúde no Distrito Federal. Então, essa é como você disse, Cristina, você tem toda a razão, esse é um dos problemas mais sentidos pela população. Onde a gente vai fazer campanha, você já deve ter experimentado isso, eu também, que eu sou médica, as pessoas inclusive me pedem, o que eu faço? Você não consegue arrumar uma consulta para mim? E a gente não sabe como arrumar, porque nós não estamos, inclusive, no esquema do governo, nós somos em oposição a esse governo, e nós não conseguimos pelas vias que seriam normais, que qualquer cidadão ou cidadã deveria ter direito, porque a nossa Constituição diz que saúde é direito do povo, dever do Estado. Não está sendo assim. Essa Constituição está sendo rasgada em vários momentos, né? E agora na saúde também está sendo rasgada porque não estão assegurando o legítimo direito da população de ser assistida quando tem problema de saúde. Na mesma linha da complementação, eu acho que o Sistema Único de Saúde, que é o sistema que a Constituição brasileira criou justamente para dar conta de assistir as pessoas nos momentos do adoecimento, das necessidades, esse é um sistema, essa experiência brasileira, ela é muito ousada, porque ela promete a universalidade, ou seja, uma assistência à saúde para toda a população, a integralidade, ou seja, atender todos os problemas que a população apresenta, né? E ainda propõe a participação social, uma gestão democrática do sistema. O Sistema Único de Saúde, quando nós conseguimos cravar ele na Constituição, foi uma grande janela de oportunidade política que nos permitiu construir esse sistema. Entretanto, ele já nasce com um problema gravíssimo, que é a possibilidade de sobrevivência política, porque ali já estavam colocados os interesses contraditórios de uma medicina de mercado que foi crescendo no Brasil,
que foi a partir dos anos 90, inclusive, que cresce e que floresce no Brasil o setor de planos privados de saúde. Hoje nós temos cerca de 30% da população que opera com esses planos privados, e é muito interessante porque a grande parte dos planos privados, eles são vinculados ao emprego, e agora com o desemprego, né, nós temos uma população que passa a necessitar mais e ter somente o SUS como recurso de atenção à saúde, e essa situação ela se agrava mais. Eu costumo dizer, Arlete, que essa situação dos planos de saúde é um estelionato para a população brasileira. Porque, primeiro, ela é vinculada ao plano, ao emprego. Depois, na hora que o indivíduo aposenta, ele não tem mais. E é justamente na velhice quando nós mais precisamos de atenção à saúde. Nós precisamos, a gente tem uma curva, Cristina, que a partir dos 64 anos, nós que mexemos com essa área de saúde pública, a partir de 64 anos, que é um ponto, se o indivíduo teve um infarto, ele tem a chance de morrer ali e não ocupar mais o sistema de saúde. A população brasileira traz uma necessidade de cada vez mais SUS. A gente espera demais que você, dentro do Congresso Nacional, lute pela consolidação do SUS, porque o SUS é um sistema generoso, é um sistema justo, é um sistema que garante direitos. E é muito interessante isso, porque nem toda a população ela tem essa noção. Ao contrário, acha que o SUS é um sistema ruim, e ela tem um pouco de razão, porque ao chegar lá ela sabe que não tem profissional, que não tem equipamento, que não tem medicamento, ela sofre as agruras do SUS, não é? De um SUS boicotado. Eu acho que isso é importante de dizer, um SUS que foi boicotado ao longo de todos esses anos, na sua implantação plena, na sua consolidação, tal como a lei desenhou, a lei aspirou, tal como os movimentos sociais lutaram, né? Porque o SUS, gente, é uma conquista dos movimentos sociais, é uma conquista da sociedade brasileira, é uma conquista democrática, é uma conquista cidadã. Então, nesse momento, né, que o SUS ele passa a ser boicotado no seu financiamento, numa imposição desse setor privado que abacalha tudo, que cria regras próprias, que avança e exige e que faz surgir no Brasil essa ideia de que saúde é mercadoria, porque eu acho que a questão que difere aí é esse conceito: saúde é direito ou é mercadoria? No momento que ele é mercadoria, ele está submetido a uma lógica de mercado, e aí precisa de ter garantia de quem paga, e a forma de atuar no processo de atendimento e de cuidado à saúde, ele está todo medicalizado, está todo baseado no lucro que a doença dá.
da mercantilização, da privatização, dos planos de saúde, de transformar um SUS num sistema pequenininho, num sistema só para pobre, ruim, porque pobre não merece mais do que isso. Então é uma luta, é uma tensão que, se a população não toma consciência, nós vamos perder o que a gente conquistou. Então é muito importante esse compromisso com a saúde, com o SUS, cobrar mais financiamento, cobrar planos de cargo e salário, cobrar decência, ética e participação e democracia na gestão, gestão limpa, transparente, que acabe com a corrupção dentro do SUS, para que a gente possa, de fato, consolidar essa que é uma conquista social, né? Muito bem. Uma coisa que eu tenho falado muito na rua com as pessoas é que um país que tem essa emenda constitucional 95, que congela tudo, né, a gente tem que ficar muito atento, porque essa perspectiva, né, passaram-se 2 anos e já está péssimo. Né? Essa perspectiva de mais 18 anos com tudo congelado, né, eu acho que isso vai levar esse país ao colapso total, né? Principalmente a saúde, a educação, né, que são os itens que estão sendo mais atacados, né, e a segurança. Então, assim, para as pessoas ficarem atentas, gente, porque qualquer candidato que não esteja comprometido, tá, com o fim dessa emenda constitucional, sabe, é uma pessoa que vai estar lutando não a seu favor, tá, mas a favor, né, do capital, a favor desse domínio que a gente está sendo submetido, né, essa humilhação que a gente está sendo submetido, né, de ver esse país que tinha tudo para ser um país grande, um país rico, um país feliz, um país saudável, sem desigualdade, né? E hoje a gente está cada vez mais vendo, né, o Brasil voltando para o mapa da fome, né, o Brasil cada vez mais desigual, a educação não valendo nada, né, o desemprego cada vez mais crescente, a humilhação que é a merenda escolar hoje em Brasília, que é um absurdo, né, as crianças comendo comida enlatada, feijão enlatado, né, e carne pré-cozida, que isso é de uma maldade absurda. Então, a gente precisa muito, você eleitor, tá? Não se omita, fique atento, tá? Porque você é responsável por isso também. Se você não prestar atenção, você vai estar elegendo pessoas que estão querendo o seu fim, tá? O fim do Brasil. E a gente não pode permitir isso, porque aqui, gente, é o país da riqueza, o país da fartura, sabe? O país da alegria, tá? Nós não podemos deixar que o nosso país seja destruído dessa forma. Bom, a gente tem essa questão que preocupa muito, né, também, que as pessoas reclamam muito, das filas nos hospitais, das filas nas UPAs. Como é que a gente pode resolver isso, doutora Arlete? Olha, como a Ana já falou, o nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, ele propugna por um atendimento integral à saúde. É preciso que o cidadão seja atendido em todas as suas demandas, mas é preciso, sobretudo, construir uma porta de entrada para o sistema. Então, o que é que nós temos hoje? Nós não temos o atendimento na atenção primária em quantidade suficiente para recepcionar as pessoas, para acolher as pessoas, para analisar qual é o seu problema, resolver, segundo as nossas pesquisas, nós resolveríamos cerca de 85% dos problemas de saúde na atenção primária. Com isso, somente os casos graves, mais graves, iriam para os hospitais, para as unidades mais complexidade. Então, isso que está acontecendo em Brasília hoje é o seguinte: o cara não consegue ser atendido lá na atenção primária. Então, ele vai para a fila do hospital. O que é que este governo atual está fazendo? Antigamente, no nosso governo, no governo Agnello, a gente criou um sistema de classificação
se não tem atenção primária. Então, nós precisamos, e o programa de governo do Júlio Biragaia, nosso candidato a governador, possui esse item que diz o seguinte: quais são as prioridades? Nós vamos fazer com que nós possamos ampliar a atenção primária, ou seja, saúde em casa, que nós vamos voltar com saúde em casa, para 100% da população, né? No governo Agnello, nós pegamos com 4... primária, ela precisa de fazer uma consulta no neurologista, por exemplo, demora 2 anos e 2 meses para marcar uma consulta. Então, obviamente que isso não é razoável, né? Então, nós vamos criar clínicas de especialidades para que essas pessoas possam ser atendidas. E terceiro plano é realmente melhorar a qualidade de atendimento dos nossos hospitais. Por exemplo, nós ampliamos enormemente o número de leitos de UTI. Hoje, os leitos estão fechados. As UPAs estão quase fechando. Então, não dá. Evidentemente que nós temos que dar prioridade a esse tipo de coisa. Consertar as nossas emergências, melhorar a qualidade do atendimento, humanizar o atendimento. Nós temos que fazer com que os leitos de UTI sejam reavivados, porque tem gente que está precisando, Cristina, você sabe disso, judicializar, ou seja, pedir à justiça que garanta a ela o direito de ir para o UTI. E nessa brincadeira, demorando para sair o resultado, tem mais de 1.000 pessoas que já morreram em Brasília à espera de um leito de UTI. Então isso não pode acontecer, porque a saúde tem que ser integral, tem que ser para todo mundo e tem que ser para todas as necessidades. Então há muitas ações que precisam ser feitas, mas a mais urgente que nós temos que fazer hoje é um governo que assuma como responsabilidade sua o cumprimento daquilo que está na Constituição. Saúde é direito de todos e dever do Estado. É isso que precisa ter. Gente que tem vergonha na cara e tenha respeito à vida humana. É isso que nós estamos precisando no Brasil e aqui no Distrito Federal. No Brasil, nós acreditamos que o Fernando Haddad, nosso candidato a presidente da República, infelizmente, eles vetaram o presidente Lula, mas temos o Haddad e a Manu agora, nossos candidatos. Nós temos que fazer com que o Fernando Haddad, sendo eleito, ele realmente dê prioridade à nossa saúde pública, à construção do nosso sistema único de saúde. Eu acho que isso é fundamental e nós temos que batalhar por isso. Então, como disse a Cristina, não basta, né, Cristina, a pessoa nos assistir aqui e depois votar errado. Porque quando você vota em alguém que não tem como projeto esses projetos de defesa dos nossos direitos, evidentemente você vai passar 4 anos lamentando, né? Nós não queremos isso. Nós queremos passar 4 anos conquistando novos e bons direitos. É isso que nós precisamos no Brasil e aqui no nosso Distrito Federal. Muito bem. Você quer comentar? A população está muito dispersa. Então, aquela equipe ela é responsável por tudo de saúde daquele grupo de população. Tudo. A saúde tem que passar por um processo de vigilância, de cuidado, de surpreendimento de riscos. Aí é atendida a mulher para fazer pré-natal, é atendida a criança que está com problema na escola, é atendido o idoso, o hipertenso, o diabético, todas as doenças crônicas de uma forma geral, o hanseníase, a saúde mental em articulação com os CAPs. Então, esse sentido de atenção básica, nós precisamos de colocar isso na prioridade do governo, né, Arlete? Porque aí não é uma atenção básica deslocada
deslocada e lá abandonada. Ao contrário, é na atenção básica que deve-se coordenar todo o processo do cuidado e ordenar a rede. Então, essa questão da ordenação da rede, quando ele precisa do neurologista, quem marca o neurologista é a atenção primária. A garantia da vaga, quem dá é a atenção primária. Porque quem sabe a necessidade daquela pessoa é aquela equipe ali que atende, que monitora a saúde daquela pessoa. O cidadão, ele não precisa de ficar indo, batendo de porta em porta. O sistema de regulação já encaminha ele para um lugar correto. Veja como é que tem conhecimento. Precisa de ter gestão pública, gestão do Estado. E aí, essa vergonha que acabaram de fazer aqui agora, com o hospital de base, transformando no instituto, é um descompromisso absoluto, porque vai tirar a chance da população de ter porta aberta lá quando ela precisa. A gente sabe que essa experiência de instituto que está rolou muito lá em São Paulo, né, que privatizou a gestão. Isso é para ter porta dupla, ou seja, começar a atender plano, atender privado, e isso pode satisfazer muito bem uma lógica gerencialista e rentista de gestão, mas não atende a lógica do SUS. Então é grave. Assim como eu acho grave também, que tem a OS. Eu acho equívoco que o Hospital da Criança tenha deslocado todo o atendimento da rede em pediatria. É um equívoco. O Hospital da Criança só se justifica como um hospital altamente especializado em determinadas especialidades, mas tem que manter a pediatria nas regionais. Nós precisamos de garantir a saúde no território. É no território que as coisas acontecem, que a população busca a escola, o serviço de saúde, né? É ali que as pessoas têm o direito de ter todos os serviços que o Estado oferece para que ela possa, de fato, ser chamada de cidadã. Então é muito bom isso, sabe, esclarecer sobre essa coisa, porque muitas vezes as pessoas acham que a atenção básica não vai dar conta, que é o médico de segunda, é o médico cubano, é uma enfermeira. Isso é um equívoco, porque, na verdade, a atenção básica é uma porta de entrada para um sistema que opera em rede. E a rede tem diversos pontos de acordo com cada necessidade das pessoas. Então, é técnico, é acadêmico, um pouquinho, mas nesse raciocínio, se todo mundo também passa a entender como funciona, também vai saber que tem ali a garantia do seu atendimento. Doutora Arlete, uma pergunta que veio aqui para a gente através do Facebook. O que significa, a Ana acabou de falando isso aqui, mas o que significa a transformação do Hospital de Base e Instituto? Essa pergunta foi feita por Graça Carvalho. Pois é, Graça, eu tive oportunidade em 2 ocasiões de participar de audiências públicas na Câmara Legislativa, onde eu me bati fortemente contrária a esse projeto de lei, naquela época era projeto de lei, do atual governador de Brasília. É um absurdo essa concepção. Por quê? Olha, se hoje nós temos um problema sistêmico na saúde pública de Brasília, nós temos problema em todas as unidades, não se resolve nada simplesmente mudando a gestão de uma unidade. Justamente a unidade que recebe a média e alta complexidade do Distrito Federal, são os casos mais graves do Distrito Federal. Você desmonta justamente esse conceito de rede que a Ana está falando. Então, é um absurdo, é uma enganação, porque o que está acontecendo hoje é um desrespeito, inclusive, aos trabalhadores da saúde que anos e anos se dedicaram àquele hospital. Então, posso citar um caso para vocês. Existia um único ambulatório
que cuida de esclerose múltipla, uma doença neurológica. Esse ambulatório foi fechado e as pessoas estão perdidas sem saber onde é que elas vão ser atendidas. As pessoas que têm, por exemplo, anemia falciforme, que eram atendidas na hematologia do hospital de base, a diretora, a chefe da hematologia, chegou no hospital e disseram para ela: você não trabalha mais aqui. Ela foi remetida a uma outra unidade, ou seja, não se discutiu nada com ninguém. E tem lá uma empresa privada que está contratando pessoas. E a gente não sabe se é através de concurso público e de quê. Também a gente não sabe em que eles vão transformar aquele hospital. Se tiraram de lá a neurologia, tiraram de lá a hematologia, o que vai virar? Não informaram para ninguém, não discutiram com ninguém. Então é uma enganação. Eu me bati contra e diziam: não, nós estamos fazendo aqui a mesma experiência que teve o Sara Kubitschek. E aí a própria diretora do Sara desmentiu eles, que não tem nada a ver, não se pode comparar o Sara Kubitschek, que é um hospital fechado, não é, com o hospital de uma rede que recebe os pacientes mais graves de todas as cidades do Distrito Federal e fora de Brasília também. Então é um absurdo, é um desrespeito com a vida humana. Esse governador, ele está querendo de fato privatizar a saúde em Brasília, não tem coragem de dizer claramente o que é que ele quer, né? Então assume a responsabilidade pela morte de milhares de pessoas que já estão morrendo por falta de atendimento. É um absurdo o que está acontecendo e eu acho que essa invenção do Instituto Hospital de Base é uma baita de uma enganação que esse governo está fazendo com o nosso povo, contrário a tudo que a gente aqui está falando do que seja o Sistema Único de Saúde. É interessante essa análise da Arlete, porque nós já temos experiências, não só em São Paulo, a gente tem experiência no Recife, por exemplo, e em outros lugares que colocaram essa modalidade de gestão, que vai, a imagem de futuro vai ser algo assim: esse andar é do SUS, esse andar é de plano de saúde A, esse aqui é privado puro. E aí você vai ver uma hierarquia e formas de atendimento diferenciados dentro da mesma instituição. Eles dizem que não, que o Instituto é público, que vai continuar de porta aberta para o SUS, mas a gente sabe que a figura hoje administrativa que está posta lá abre a porteira para esse tipo para essa possibilidade que é o que aconteceu já em outros estados. Então é muito perverso, é muito grave. Agora, Arlete, uma outra coisa também que é muito importante que os governos tomem conta é a questão de parar de crescer esse setor privado em Brasília. Nós não podemos admitir saúde, você fez um diagnóstico perfeito naquele momento, já carece de outro diagnóstico, né, para que a gente possa ousar mais, mas é muito importante que essas iniciativas, né, sejam retomadas, né, porque quem mora em Brasília sabe como nós, nos últimos 20 anos, apesar de ser o tempo justamente de implementação do SUS, a gente viu escancarar o setor privado em Brasília. E é muito triste isso, e empobrecer cada vez mais a rede pública, né? E o SUS se minguar desse jeito. Acho que retomar e consolidar o SUS do Distrito Federal é essencial. Nós temos condição aqui de ter um SUS vitrine para o Brasil. Nós temos uma população, temos carreira de profissionais de saúde, temos dinheiro, né? Eu acho que essa iniciativa do Hollenberg de distorcer o processo de gestão é um equívoco, é um crime que está se fazendo contra a saúde em Brasília. Uau! Bom,
terapia, para fazer radioterapia, não conseguem. Então, é preciso, de fato, cumprir aqui, né, o que a lei diz. Já é muito tempo, 2 meses, para ser atendido, porque do momento que você é atendido, daí você fazer uma série de exames para ter um diagnóstico mais preciso do tipo de célula que está crescendo, etc. e tal, você já perde mais tempo. Então, câncer é um tipo da doença que você tem que ser atendido prontamente, para que ela não evolua, para que não haja uma questão triste, porque nós temos também um problema grave, que é o seguinte: o sistema político-administrativo do Brasil é um equívoco brutal, né? A União tem a responsabilidade de financiar, de normatizar, mas ela, em geral, ela não tem o poder de execução das políticas. Então, o presidente da República, o Congresso Nacional, designam uma quantidade de recursos do orçamento para o município. Aí o prefeito daquele município não entende nada de SUS, não quer nem saber de pobre. O que é que ele faz? Ele contrata leitos no hospital privado e não cria uma unidade própria do SUS. Isso que está acontecendo no Brasil inteiro, né? Então, realmente, nós precisamos revolucionar a saúde no Brasil, e essa revolução passa, de fato, pela implementação na risca, naquilo que são os preceitos da Lei 8080, que é a lei que regulamenta a Constituição, e a Lei 8.142, que também regulamenta a Constituição, para que a gente possa ter, de fato, um sistema único de saúde efetivo, que realmente cuide da vida das pessoas, né? Então, é fundamental que a gente possa ter isso. Muito obrigada pela pergunta, porque eu acho que realmente o povo de Brasília precisa saber disso. Não se cumpre essa lei aqui. Milhares de pessoas precisam de entendimento para tratar de câncer, não conseguem fazer quimioterapia, não conseguem fazer radioterapia em Brasília. Doutora Ana, a senhora que trabalhou, que participou, né, da criação do SUS, a senhora acha que o SUS... É bom chamar minha irmã de senhora. A senhora acha que o SUS pode, sim, ser um serviço de excelência? Olha, Cristina, não sei se você se lembra, quando as Olimpíadas na Inglaterra foram abertas, o que foi homenageado nas Olimpíadas foi o NHS, que é o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra, que foi o grande inspirador do SUS. A Inglaterra, os ingleses, eles têm um grande orgulho do sistema de saúde deles, que é público, que é integral, gratuito, que é direito, né? Ali, o modelo, quando nós criamos o SUS, a Inglaterra, a Itália, que também tem um sistema excelente, foram nossos grandes inspiradores, né? Então, veja você o que é uma diferença de um povo que inclusive coloca no centro de uma celebração de uma Olimpíada um sistema de saúde como bem, como patrimônio deles, né? E nós aqui com o nosso SUS, que peleja, que ainda engatinha na sua implementação e que é tão penalizado, e que é tão criticado, e que muitas vezes é tão cheio de pouca fé, né, por parte da própria população. Eu acho que é um caminho de mão dupla. Tanto a população tem que aumentar a sua exigibilidade por um SUS consolidado e bom, do jeito que a Constituição prometeu, como nós precisamos de ter governos que priorizem a saúde. Porque é aquilo que a gente estava comentando, tecnologia, conhecimento, jeito de fazer, a gente sabe. Agora, para fazer um SUS, saúde, exige muito dinheiro. As pessoas têm uma lógica aí que diz que saúde envolve muito gasto. Não envolve gasto, envolve investimento.
É diferente. Quando você investe, um sistema que compra tecnologia médica, compra medicamento, emprega um volume enorme de pessoas. Então, é um sistema hoje essencial para a economia brasileira. Então, por outro lado, eu acho que na raiz, a gente comentou aqui antes, os tais dos projetos dos vários candidatos. Gente, é simples. Se a gente continua nessa política austericida, essa política que reduz cada vez mais o tamanho do Estado, que reserva a metade do orçamento público do Brasil para o pagamento da dívida, o SUS não vai avançar. Se a gente investe realmente em políticas sociais, em saúde, em educação, em universidades públicas, né? Para que a gente invista nisso, vai precisar de dinheiro. E não é pouco. Hoje nós temos um PIB da saúde que envolve 8% de tudo que é gasto hoje no Brasil. 8% é a saúde que contribui. Sabe quanto que é o investimento público desse? 4%. Ou seja, os outros 4 saem do bolso das famílias. Sai para pagar remédio, sai para pagar médico, sai para pagar plano de saúde. Então é um absurdo um país que jurou na Constituição que a saúde é um direito e ainda submeter os seus cidadãos a gastar tanto com saúde. Nós sabemos, se a gente começa a pensar aqui, quanto que sai do nosso bolso cada mês para a saúde? É muito. É muito. Então, assim, isso não era para estar saindo do bolso das famílias, né? Nós gastamos menos que a Argentina. Da consolidação do Sistema Único de Saúde. Tem determinadas especialidades que você pode abrir concurso para todo ano que não aparece um candidato, porque eles se organizam em cooperativas que são quase que pequenas máfias que submetem, constrangem o SUS a contratá-los. Eles não entram para dentro do sistema. Isso aqui em Brasília nós não temos, porque temos uma carreira, mas você vai no Nordeste, por exemplo, anestesista não entra no SUS, ele se organiza em cooperativa.
que nós compramos gato por lebre, compramos um tipo de serviço que não nos é oferecido. Começar a olhar criticamente que um bom serviço de saúde não é aquele que tem granito no hospital, mas é aquele que tem pessoas que realmente se importam com a saúde, com a saúde e que dá ao doente aquilo que ele mais precisa, sem saber quem paga, né? O plano de saúde dá alguma coisa só depois que sabe quem paga, né? Então são diferenças que exigem realmente a participação de todos nós. E a presença de vocês duas nessas casas, eu tenho certeza que vai engrandecer muito essa luta, e eu tenho confiança, e eu vou todos os dias te cobrar, e a minha queridíssima amiga e companheira de curso de medicina, Arlete, já é uma lutadora, que vocês vão estar conosco nessa luta, porque tem muita lei. Do financiamento do SUS. Veja você, 12 anos. Quando foi aprovada para trás. E agora que a gente já estava começando a celebrar que a gente ia começar a equiparar alguma coisa, vem a 95. Então é muito grave, né? O SUS vem sendo boicotado. A população precisa entender e ter consciência que o SUS é a grande solução para a saúde do povo brasileiro, especialmente para essa população que envelhece, que daqui a pouco vai morrer. Você sabe os prognósticos, daqui a 15 anos, a nossa primeira causa de óbito vai ser demência senil, porque exatamente nós estamos com a população envelhecendo, né? E entrando nessa fase de doença degenerativa, e que vai precisar de um SUS. E é só o SUS para dar conta de dar atenção domiciliar, de ter saúde em casa, de fazer o atendimento integral, né? Quem tem idoso em casa sabe o que é que esse tipo de situação requer, né? Então, é muito importante que a gente exija esse SUS consolidado. Muito bem. Olha, a gente está terminando aqui, mas antes tem uma pergunta, né? Não assinaram, não sei de quem é, mas para a Arlete: o que pode ser feito no DF para um atendimento qualificado para mulheres lésbicas e bissexuais? Olha, da mesma forma que para as mulheres lésbicas e bissexuais, nós precisamos melhorar o atendimento para todos. E, evidentemente, temos que fazer um profundo processo de conscientização dos nossos trabalhadores da área de saúde para interromper o preconceito e a discriminação. Essa, sim, é uma doença dos nossos profissionais. Então, nós temos que trabalhar a cabeça dos nossos profissionais para que eles recepcionem a população lésbica, a população LGBT como um todo, e com toda a dignidade que essas pessoas merecem. Não tem que digno a sua condição de cidadão, com sua condição de cidadã. É isso que nós precisamos fazer no nosso Distrito Federal. Então, eu penso que essa
é uma questão que particular, mas é importante, né, para que a gente possa estar atento no sentido de capacitar, qualificar, romper esse ciclo de preconceito e discriminação que existe ainda na nossa saúde, né? Por exemplo, uma questão básica, humanização do parto. Vocês não acreditam que ainda tem médico que na hora que a mulher vai dar à luz, que sente dor, que fala cada barbaridade para a mulher? Violência. É uma violência absurda. Então, realmente, nós temos que fazer a cabeça das pessoas. Deveriam começar a fazer desde a universidade. Mas, por incrível que pareça, Cristina, um dia desse eu estava conversando com uma amiga que tem um filho que estuda numa Aventina Agostini dizia que todas as doenças têm uma origem única, que é a carência de ternura e afeto. Você se lembra? Então, esse médico humanista que nós fomos formados, infelizmente já não existe mais. Eu dou aula para cursos de graduação de medicina, eu vejo a cabeça dos meus colegas professores, das suas necessidades. E eu aprendi muito sobre essas populações ouvindo. E das populações LGBT, eu ouvia muito entre os travestis, entre os transexuais, eles dizendo, olha, se a gente chega num centro de saúde, num posto de saúde, se eu tenho AIDS, todos sabem o que fazer comigo. Mas se eu tenho uma depressão, se eu tenho uma doença crônica ou uma infecção aguda qualquer, ninguém sabe o que fazer comigo. Ou seja, é o estigma que aquele indivíduo é o portador daquele tipo de doença. Veja a gravidade disso. E entre as mulheres homossexuais, as mulheres lésbicas, o que nós mais tínhamos era a violência dos ginecologistas que não reconheciam as suas demandas e que muitas vezes obrigavam que elas saíssem de lá com uma prescrição que não tinha nada a ver com o que ela queria, por exemplo, em relação, por exemplo, à contracepção.
em relação, por exemplo, elas queriam discutir sobre sexualidade, sobre violência nas relações, ou nas relações conjugais, ou sobre qualquer um outro tema que dizia respeito à sua condição de homossexual e que não tinha o menor ruído por parte do serviço de saúde. Então, para além da discriminação, é também um despreparo. Há um grande despreparo que precisa de ser enfrentado, né? Quando a gente começou, Arlete, a exigir, e foi isso que nós tivemos a honra de ter sido quem começou a fazer processo de transexualização, por exemplo, em transgêneros, foi o SUS, ali na gestão do Lula, que a gente começou a colocar o SUS com essa responsabilidade. Ou quando a gente começou, por exemplo, a emitir uma portaria que todo transexual e que todo travesti deveria ser tratado pelo seu nome social e não pelo seu nome civil, né? Isso era um sinal de dignidade, porque imagina um travesti que está num hospital ou numa fila de espera de um ambulatório, que vestido, travestido, e que na hora que é chamado, aí uma humilhação que envolve isso, na hora que é chamado pelo nome civil. Então, por iniciativas muito pequenas, mas que deram a dimensão de que nós temos que entrar ali, na cultura, na coisa mais profunda do ser humano, de como os valores se edificam para dar conta de atender essas necessidades. O cigano, tudo que eles queriam era, por exemplo, eles diziam, não, o SUS sabe muito bem o que fazer com quem tem CEP. Nós não temos CEP, Código de Endereçamento Postal. Nós não temos CEP. E aí eles saíam de cidade em cidade, eram rechaçados, e as crianças estavam ali sem vacina, as gestantes não tinham atendimento em pré-natal, né? Por outro lado, assim, as mulheres ciganas, elas são impedidas pela cultura de que um outro homem toque no corpo dela. Então, por que o SUS não tem que obedecer a isso? Ele tem que ser atento a essas questões, não é? E esse é um grande desafio que a gente tem na dinâmica de organização de serviço e de preparação dos profissionais, dos serviços como um todo. Então, eu quis fazer esse registro aqui, porque foi no governo Lula que a gente fez esse olhar apurado para essa população que era tão desprezada, tão oculta, né, dentro do sistema de saúde, que acabou tendo tanta importância. Eu só quis... Pois, Maria do Rosário, nosso primeiro governo do Partido dos Trabalhadores em Brasília, do qual eu tive a honra de ser vice-governadora, nós fizemos a primeira lei da reforma psiquiátrica de Brasília. E, infelizmente, depois que nós perdemos as eleições, ela foi jogada na lata de lixo. Então, nós todos temos muita preocupação com o sofrimento psíquico que hoje assola não só Brasília, como o Brasil inteiro, e que as pessoas não têm como serem atendidas. Então, por exemplo, no governo Agnello, só tínhamos 6 CAPs. Nós construímos 11 CAPs. Foi suficiente? Não, claro que não, mas foi um grande avanço. Este governo atual não construiu nenhum. Nenhum.
dizendo isso. E acho que aquele passado, né, do doente hospitalizado, do doente sendo medicado em manicômios, né, essas coisas horrorosas que a gente já viu aí nos filmes, e que sabia que nunca foi solução, muito pelo contrário, né, eles eram prisioneiros. Né, eu acho que o que nós precisamos é criar situações para humanizar essas pessoas, né, para não hospitalizar e que Eu fui muito amiga do Davizinho. Para quem não sabe quem é o Davizinho, o Davi foi o secretário de saúde da Thelma de Souza, lá em Santos, o Davi Capistrano, e que foi um grande sanitarista, uma pessoa muito importante na reforma psiquiátrica. E na época, eu era autoridade no Ministério. O processo da reforma psiquiátrica tem grandes personagens. Eu citei 2 aqui, porque eu acho que é um processo que está em risco. Nós não podemos esquecer. A volta dos hospitais psiquiátricos é desejo dos donos de hospital, porque é o hospital que mais dá lucro, porque é o hospital que confina, que é barato para manter os pacientes e que tem grande interesse do mercado. Recentemente foi fechado aqui um conjunto de hospitais aqui no interior de São Paulo, que era um escândalo e que estava na mão da maçonaria. Então é barra pesada, então é um enfrentamento forte, pesado, e que precisamos sim de muita ação. O Congresso tem muito a ver com isso, o Congresso Nacional, as leis que estão ali, os grupos, os lobbies que tem ali dentro para um desmonte da lei de saúde da reforma psiquiátrica são pesados, e eu acho que nós precisamos de juntar forças, e por certo essa também será uma bandeira da Cristina, que pensa de uma forma humanizada o mundo. Já está avançando o nosso tempo, mas como o assunto está agradando, nós vamos avançando. Gente, é muito preocupante essa Roseli, sou jornalista, assessora de imprensa na Câmara dos Deputados, a Ju Darlete.
Mas é muito preocupante hoje essa questão do suicídio. Ele atinge a pessoas que você sequer imagina. Eu tive uma amiga que se suicidou, ninguém nem imaginava, em 2016. Não é? Pela discriminação de várias categorias de pessoas e que conduz justamente a esse sofrimento psíquico que jamais não é atendido em canto nenhum. Então aquilo ali vai se acumulando e até que um dia a pessoa explode e comete um suicídio. Às vezes, como disse a Roseli, pessoas que a gente nem imaginava que fosse fazer uma coisa como essa está acontecendo. Por exemplo, agora mesmo na cidade chamada Águas Claras, a quantidade de suicídio que está acontecendo naquela cidade é estrondosa. Ninguém noticia, porque inclusive é proibido dar matérias dizendo de suicídios, né? Mas eu penso que é uma questão muito séria, que a gente a saúde tem que se preocupar muito com ela. E tem que usar instrumentos para poder as pessoas, inclusive, aprenderem a detectar uma situação de sofrimento psíquico de uma pessoa e conduzir essa pessoa. Começar a construir meios de prevenção. Falei em Brasília, que nós estamos falando daqui, mas é um problema nacional. O sofrimento psíquico hoje no Brasil inteiro é seríssimo. Mas falando em Brasília, nós temos que a autoridade sanitária aqui, que é o secretário de saúde, tem que se preocupar com isso e tem que criar mecanismos de detecção precoce e, sobretudo, de oportunidade de tratamento para as pessoas que precisam. Então isso é realmente uma questão muito séria que você levantou e todos nós temos que estar muito atentos a ela. Essa questão do suicídio, ela é geral, né? Eu acho que hoje ela não tem mais idade. A gente tem criança se matando, adolescentes se matando, adultos, né? Pessoas pobres, pessoas do campo, pessoas ricas.
convidasse, né, quem está presente e que gostasse, quisesse aparecer numa Toda foto, quinta-feira. em sim. sinal até de apoio, né? Se alguém gostou do que foi falado. Ah, sim. Então, a gente vai convidar vocês para posar aqui para uma foto. É o nosso último papo aqui no Martinique. A gente está se despedindo desse espaço que foi tão generoso com a gente, né? Os próximos, possivelmente, vai ser um papo sobre a diversidade, lá no bar La Rúbia, na 404 Norte, possivelmente vai ser lá. E agradecer muito ao Joel, que foi super legal com a gente aqui, liberando o espaço para a gente. E agradecer a atenção de vocês. Foi muito, muito legal esse papo hoje. Eu fiquei muito satisfeita, gente. Tá? Muito obrigada, Arlete. Muito obrigada, Ana. Né? Deixa eu fazer uma propaganda. E vocês votem nessas duas mulheres, porque eu posso falar, mas pedir voto para elas. Acho que é muito importante colocar essas mulheres para mudar essa estrutura de poder. É importante que tenha mulher de luta, mulher de esquerda, mulher com capacidade crítica. Então é 1303 e 13 e é 13. Assistiram e dizer, olha gente, divulga isso, né? Tá aí no Face da Cristina, divulga mais, mostra para os amigos, para as pessoas que vocês conhecem, para que muitas pessoas possam visualizar o que nós estamos falando aqui e possam de fato votar na Arlete 13131 e na Cristina Roberto 1303. Muito obrigada. Eu acho que o que foi dito aqui hoje precisa, sim, ser espalhado. Faça isso, espalha, 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 compartilha. A gente precisa demais da ajuda de vocês, porque hoje essa eleição, ela está acontecendo aqui, nesses quadradinhos, como dizia a nossa mãe. Tá? É dentro do seu Facebook, dentro do seu Instagram, que você consegue espalhar o que você está acreditando, o que você está ouvindo, não é? Porque fora daqui a gente nem sabe o que está acontecendo na eleição.